dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, Rock Night no ar, Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas e educativas, com convidados super especiais. Toda segunda-feira, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Acesse lá nossa página no Instagram, @rn.conversas, para saber de todos os convidados e convidadas e atualizações. E também a nossa página do YouTube para assistir os nossos programas, que o Dr. Felipe já está subindo lá. Todos os programas que a gente gravou desde 2020, são quase 80 programas gravados já, ele já subiu pelo menos a metade, então você também pode ver os nossos convidados, ver as nossas entrevistas que a gente realizou nesse período todo. Turma, eu sou o Cristiano Borges Franco e junto com meu parceiro, meu amigo Felipe Guedes da Luz, a gente vai conduzir numa viagem incrível no universo do nosso convidado de hoje. Salve, salve, Felipe, como é que tu tá? Salve, querido, salve, Alberto, nosso convidado aí, hoje nós vamos ter uma aula aí de tecnologia, de cidades inteligentes, de tudo, e principalmente sobre um lugar, um espaço que a gente chama tanto, que é Santa Rita do Sapucaí. E eu gostei muito de uma frase que eu vi, né, quando a gente fez a nossa pesquisa aí do nosso convidado, que é um entusiasta de muitas coisas. Então, seremos entusiastas hoje de muitas coisas. Então, vamos dar o nosso salve aqui para o nosso convidado, Antônio Marcos Alberti. Seja bem-vindo, Alberti. Como é que tu tá? Olha, muito obrigado, estou bem. Muito obrigado aí pela oportunidade. Para mim é um prazer, né, estar junto com vocês aqui. Vamos lá, vamos discutir essas coisas que estão surgindo aí e os impactos. Muito bom. Olha, curti. Estão surgindo impactos da tecnologia. Então, caro ouvinte, cara ouvinte, o nosso tema de hoje é tecnologia, nova internet, 5G, 6G, metaverso, cidades inteligentes. São áreas de pesquisa do Alberti, e eu adorei isso aí, Alberti, né? Que tu é um entusiasta de muitas coisas. Independente de muitas coisas, o fato de ser entusiasta, para mim, já é fundamental, porque eu acho que o que falta no mundo é entusiasmo das pessoas, né? Eu vejo o povo muito morno, muitas vezes, então, assim, ó, esse entusiasmo, eu entendo que é uma das coisas que mais falta no dia a dia de hoje, e eu adorei quando tu falou que tu é entusiasta de muitas coisas. O que é esse muitas coisas? O que tu hoje tu tá falando mais assim, Alberti? Então, eu acho que foi a forma mais rápida de definir, né? Assim, realmente eu gosto de muita coisa desde criança, então não tem jeito. Para decidir qual carreira eu ia seguir foi muito difícil, muito mesmo. Porque eu gostava da agronomia, eu gosto muito de planta, eu gosto de jardim, eu gosto de música, eu gosto de arte, eu gosto de ciência, de engenharia, então matemática, eu não sei. Programação, então assim, é muito complicado. Então, assim, o que eu tenho feito hoje são duas coisas, né? Primeiro, eu tento convergir tudo, integrar e convergir, relacionar essas ideias todas e todas as áreas que eu me envolvo, assim, e estudo. E outra coisa que está na minha definição também lá é que estou sempre estudando, né? Me considero mais estudante do que outra coisa, né? Eu estou sempre estudando o que eu posso em vídeos e tudo, né? Sobre várias áreas e aí são duas coisas. Então, a primeira é não ter preconceito com área alguma, né? Fazer o E do Bob Deutsch, né? O Bob Deutsch fala sempre de o mundo é muito complexo para fazer o OU, né? Não faça mais o OU, faça o E. O E significa isso, e isso, e isso. Então, agora eu preciso entender antropologia cognitiva, ok, vamos fazer o E. Preciso entender de programação, ok, vamos fazer o E. Mas é muita coisa, é demais, é muito difícil, né? Mas vamos fazer o E. E a outra coisa é buscar a integração, como essas coisas se correlacionam, como é que elas convergem. E eu chamo isso de hiperconvergência, né? Uma convergência mega de tudo que você fala de tecnologia, de metodologia do lado humano, da biologia, das máquinas, do software, do virtual. É muito louco, né? Vamos falar de transhumanismo? Vamos falar de transhumanismo, Alberti? Podemos falar de transhumanismo. Eu não sei você aí que está nos ouvindo, desculpa, Alberto, só te interromper, mas eu já estou aqui entusiasmadíssimo com esse papo aqui, velho. Sim, mas assim, ó, eu cometi uma gafe que deixa eu te apresentar, então, para quem ainda não sacou o que o Alberto faz. Então, vamos lá.
além de entusiasta de muitas coisas, e o cara que trabalha nessa lógica da hiperconvergência, né? Ele é então um entusiasta da transformação convergente, pesquisador, e aqui, ó, demais, né? Estudante. Isso aqui é fundamental, que todos possamos ser estudantes sempre, não é verdade? Professor, desenvolvedor, estudioso do futuro da internet e arquiteto de 6G. Então, essas são algumas pautas aqui que a gente vai trazer. O Alberto é engenheiro, professor, chefe do Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação, lá do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí, cidade que a gente tem um carinho enorme. E a gente já combinou aqui nos bastidores que no próximo Hacktal a gente vai ter que se encontrar para tomar uma cerveja. Com É, certeza. vamos lá, é doutor em eletrônica e telecomunicações pela Unicamp, também tem um pós-doutorado. Esse doutorado fez na Coreia, velho, é isso mesmo? Pós-doutorado, eu morei um ano na Coreia do Sul, lá no Ah, ETRI. Trabalhei no projeto de nova internet lá. Lá foi onde eu fiz o código do meu projeto Ô, e integrei com o deles, né? Eles tinham um projeto na época também de nova internet, de ô, alternativa ao estabelecido. Cris, acho que vai faltar demais. tempo hoje. Não, hoje Já não, começando. Eu é morei um ano. autor, morou um ano Morei um ano. e aprendeu a falar coreano ou comunicava em Não, inglês. falar coreano é extremamente difícil. Eu consigo ler um pouco, mas falar é outra Olha que história. demais, que demais. Ainda, turminha, ele é autor de mais de 100 artigos científicos, já proferiu muitas palestras sobre tecnologia e disrupções, e suas disrupções. E ele tem um TEDx Inatel, que é incrível, que ele explica muito sobre essa nova internet. E também, tu tem muito conteúdo na internet sobre conteúdo científico, sobre nova internet, então já fica a dica aqui, turminha, quem tiver mais interesse em conhecer o trabalho do Albert e de todo o Inatel, cata aí no YouTube, a gente vai colocar algumas referências aqui também na descrição desse podcast aqui, para onde você pode encontrar ele. Mas, enfim, é um currículo enorme aqui, Albert, e a gente ficou super Valeu. entusiasmado, já falamos sobre isso, para poder te conhecer mais e conhecer esses teus projetos. E a gente pode partir, então, dessa lógica aí, dessa ideia, dessa nova internet, cara. Confesso para ti, esse não é um conteúdo novo para você, você já pesquisa isso há muito tempo, esse TEDx é de 2014, mas você assistindo parece que é do ano 2025 ainda. E ali assistindo o TEDx, você fala que existem vários outros projetos de uma nova internet no mundo. Eu achava que a internet era uma coisa única, ela só ia se desenvolvendo. E aí você traz esse conceito de uma nova internet. Por que isso, cara? Por que a gente precisaria de uma nova internet? É uma ótima pergunta, Cristiano. Legal. Então, eu rapidamente, né? Em 2008 eu tive que repensar minha pesquisa científica e aí eu comecei a procurar novos projetos que poderia fazer no laboratório. Eu encontrei 3 projetos sensacionais. Um é convergência homem-máquina, que tem a ver com o transhumanismo, mas eu não fiz pesquisa no laboratório sobre isso, é pouca coisa. Eu tenho algumas pesquisas, mas não muita coisa. A outra são superinteligências, levantar de inteligências artificiais conscientes e tudo, né? E a terceira são novas possibilidades para a internet, ou seja, por que não utilizar o que temos de melhor de tecnologia hoje para repensar a internet? Então, quando eu me deparei com essa terceira questão, eu falei, essa aqui eu tenho condição de fazer no laboratório já, né? Porque não demanda muita coisa, não estava mais na minha área também. E aí eu comecei a refletir sobre isso, que seria, imagina que você não tem uma internet hoje, como que você faria uma, né? Basicamente essa é a Boa. pergunta, né? E aí foi muito estudo, foram 4 anos lendo, né? Os primeiros 4, assim, às vezes o cara fala, pô, mas é muito legal isso aí, mas o que você fez no projeto? Os primeiros 4 anos foram lendo, tá? Lendo muita coisa, tá? Porque nunca houve consenso de tudo que existe na internet. Sempre teve gente querendo alternativa ao que foi estabelecido. Sempre teve, né? Só que isso não vem muito ao público, porque o mainstream, né, aquilo que domina o desenho, que domina o projeto, acaba sendo conhecido por mais gente e aquelas outras ideias mais alternativas vão morrendo, né? Então, Sim. assim, sempre teve gente pensando em como poderiam ser feitas alternativas ao que está estabelecido, né? E aí eu descobri que haviam novas tecnologias muito interessantes e isso continua emergindo o tempo todo, tá? Hoje, por Uhum. exemplo, eu estou discutindo
com um grupo de pessoas no WhatsApp sobre a internet quântica, que seria você repensar toda a estrutura usando Nossa. comunicações quânticas e computação quântica, e tudo começa de novo, porque assim, o que eu fiz de 2008 para cá, que agora você falou em 2014, eu fiz o TED, né? De lá para cá eu continuo trabalhando com isso, a gente tem artigos publicados agora, sabe, sobre o nosso projeto que chama Novo Começo, né, o Nova Gênesis, o nome Nova Gênesis, mistura de duas coisas, né, nova internet com começar de novo, né, com esse começo do novo, né, seria isso. E aí, isso está acontecendo. E aí, a nova gênese é quântica? Não, não é. Então, como é que seria agora pegar tudo que nós fizemos e passar para a quântica? Então, isso está agora acontecendo, sabe? Então, assim, o que existe... É muito difícil mudar o que está na internet, tá? Muito difícil mudar o que está estabelecido. Mas eu acredito na seguinte ideia. Nada, em termos de tecnologia, é para sempre. A gente está sempre criando novas ferramentas. Então vai chegar um momento em que nós vamos substituir o que nós temos. O que nós temos já é obsoleto, muito obsoleto. Tá? O que a gente usa para conectar todos os computadores globalmente pode ser repensado de formas muito mais sofisticadas e muito mais apropriadas. A questão é que existe um investimento altíssimo feito, né? E existe um problema que eu vejo, que é o seguinte: a tecnologia e a política, elas estão amarradas, tá? Isso foi natural, porque foi construído assim, né? A governança da internet, a parte política, né, da humanidade, né? Das políticas, das regras, ela está amarrada na tecnologia, né? E a Ela gente meio que precisa... ela meio que nasce de uma necessidade política também, não é? Sim, total. Hoje a internet ela tem N dimensões, né? E quando a gente fala que a gente precisa evoluir a internet, sempre esbarra nessa questão. Eu não posso evoluir a tecnologia porque a política está amarrada nessa tecnologia. O que a gente tem que Entendi. fazer é separar isso, tá? Como humanidade. Olha, o que é política, o que a humanidade deseja em termos de política de mercado, não pode impedir o avanço tecnológico das tecnologias, da pilha de protocolos. E esse é o meu discurso, né? Esse é o meu discurso. Mas por que mudar a internet? Porque dá para fazer muito melhor em termos de tudo que a gente tem, tá? E eu não acredito Pois que a é. gente vai ficar O preso que, numa tecnologia obsoleta por muito tempo. quais são os principais problemas assim que tu aponta da internet hoje? Eu assistindo teu TED, eu já sei, né? Mas não vou revelar aqui. Mas isso era lá em 2014 que a internet avançou um pouquinho, penso eu, até os dias de hoje, né? Parece que 2014 é século passado, né? Mas enfim, principais problemas e tu aponta nessa internet que a gente utiliza hoje? Olha, eu acho que o problema mais conhecido de todo mundo é a segurança, né? A gente não tem dúvida que existem falhas de segurança no projeto, porque não era uma demanda na época que foi desenhado, né? O projeto é extremamente bem feito, mas não se tinha essa demanda na época que se projetou alguns dos protocolos principais da internet, né? E hoje a segurança é must have, né? Tem que ter. Então, assim, e tem vários problemas associados à segurança, muitos problemas associados à segurança, que exigem novas tecnologias, e você não consegue refazer os protocolos sem mudar muita coisa na internet. Então, começa pela identificação, né, das coisas que participam da rede. Hoje, o identificador que se usa na internet é o endereço IP, né, que é aqueles númerozinhos que você usa para... Né, quando você configura a rede da sua casa, né, você vai lá e você configura, eu quero receber os números da minha operadora, né, não quero me Sim. preocupar com o número. Ou você vai lá e digita os números na mão, né, quem conhece um pouco mais. Mas isso daí são números que eles não são válidos. Primeiro que não são válidos na internet. Então, assim, como é que você configura um número no seu equipamento que não é válido na internet? É porque não tem endereço para todo mundo, né? Então, Meu assim, Deus. você tem uma série de problemas que estão na base do projeto, sabe? E isso impacta num monte de coisas que a gente vê acontecer. Se a gente usar outras técnicas, vou citar só um ponto, né? Se eu conseguir identificar as coisas que estão na internet unicamente usando algum mecanismo matemático verificável, né? E isso já existe, por exemplo, o meu projeto tem isso na prova de conceito dele. Cara, aí eu ganho uma rastreabilidade, eu ganho uma confiança, né, no que está na rede, apurar responsabilidade,
reduzir os problemas de Eita. segurança de uma forma significativa. Então, isso não tem na atual solução, sabe? E para mudar tem que refazer. Então, assim, é isso mesmo. E eu estou pensando muito assim agora na questão da segurança dos dados das organizações, das empresas, dos nossos dados. Existe até uma legislação específica para isso, mas também o quanto que a gente conseguiria punir os haters, né, velho? Que tem tantas pessoas aí na internet que reclamam e morrem por conta disso, ficam doentes. Então, você falou de responsabilização. Então, pelo menos eu enxergo duas grandes frentes aí que essa nova internet, em tese, resolveria, não é verdade? Da responsabilização dessa galera que está aí vomitando ódio nas redes e também dessa coisa do sequestro de dados, do resgate de informações e dos e dos dados das pessoas também que volta e meia estão sujeitos a ficarem abertos aí ao interesse, né, de outras instituições, de outras pessoas que a gente nem sabe para que vão fazer com os nossos dados, na verdade. Né, totalmente. Assim, eu sou a favor de ter todo tipo de liberdade, mas com responsabilidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa garantir na rede é que as pessoas, que a gente respeite o direito de privacidade das pessoas ao máximo, né? Anonimato e uma série de coisas, mas, por outro lado, existe um momento em que você quebra o consenso, você quebra o estabelecido na sociedade, e aí você se torna investigável. Assim. Ninguém vai ser investigado por nada, né? Esse deveria ser o modelo, né? Agora, a partir do momento que você foge do que é, vamos dizer, o acordo, né, da sociedade, do que é aceito como lei, aí você tem, você pode ter a quebra do sigilo feito, mas hoje o problema é que quando você chega nesse ponto, você simplesmente não há tecnologia para rastrear, para ver, apurar a responsabilidade no nível que precisaria, né? E isso é um problema para todo mundo. Aí você cria uma série de falhas mesmo, né? E quando você tem cada vez um mundo mais digitalizado, maior o aumento da transformação digital, isso vai se tornando cada vez um problema maior. Né? Mas, Tudo Alberto, bem, manda. tu trouxe uma coisa ali que tu disse que um dos grandes problemas é que está na base dessa construção da internet. Como é que tu muda isso, já que a gente está falando que é lá na base? Então, você tem que criar alternativa, né? Você cria uma alternativa, várias alternativas. Não acredito que seja o futuro da internet vai ser uma solução só, tá? Você vai ter, na verdade, um conjunto grande de soluções possíveis e você vai oportunizando, né, as pessoas a experimentarem o alternativo. E quando esse alternativo se torna um novo modelo, você tem uma migração suave, né, para esse novo modelo. Então, o problema é que hoje nós não temos essa meta-arquitetura, essa estrutura genérica que permita isso. Você não consegue experimentar alternativa. Né? Não há possibilidade, a não ser no laboratório de pesquisa, numa rede separada. Né? Mas eu acho que a gente deveria ter, dentro da própria estrutura da internet hoje, mecanismos e um framework bem estabelecido de como trazer alternativas tecnológicas e de como experimentar com elas. Né? E aí você teria a facilidade de migrar. Porque aí você vai ter um cara querendo desenvolver uma startup, ele quer desenvolver um novo produto, ele vai olhar e vai dizer, pô, isso aqui no estabelecido eu vou ter uma série de problemas. Mas se eu for para o alternativo, que também é oficial, porque está dentro do modelo de governança da internet global, você pode utilizar e testar. E de repente ali você vai ter uma vantagem enorme para o seu produto. Né? Para leigo entender, existe esse órgão, então, regulamentador da internet mundial, e é ele que poderia autorizar testes de internets alternativas? Ele não faz isso hoje. Então, hoje você não tem a possibilidade de fazer, oficialmente, você fazer uso da mesma política em outras tecnologias. Você não consegue. Tá? Só dentro da pesquisa científica você pode sair para campo, né? Criar um produto com novas tecnologias, mas você está fora da internet governada globalmente. O organismo existe, ele chama ICANN, né? É uma empresa E esses debates acontecem lá sobre... Imagino que sim, né? Então, eu fui lá, eu fui bolsista, eu fui numa reunião dessas lá da ICANN,
E levei isso que eu falei até agora é a conclusão do meu relatório, porque como eu fui bolsista, eu tive que fazer um relatório ao final Sim. do evento, e esse é a conclusão do meu relatório. Na verdade, eu entreguei isso para eles, né? De como eu imaginava que deveria ser esse futuro, né? É uma sugestão de caminho a seguir, né? Então, assim, existem essas discussões lá, mas quando você fala em alternativa tecnológica ao estabelecido, meu, todo mundo olha muito estranho para você, muito estranho, tá? Porque tem muito Mesmo, interesse. Alberto, tendo vários projetos de uma nova internet pelo mundo, para quem assiste teu TED, né, você apresenta logo de cara ali que existem muitos países, muitos laboratórios, muitos centros de pesquisa, exemplo do Inatel, pesquisando isso. Mesmo com toda essa força, existe uma conversa entre esses projetos também, de nova internet? Existem muitos projetos, muitos acabaram por causa que o assunto esfriou um pouco nos últimos anos, tá? Hoje se fala muito mais em 6G, 5G do que internet alternativa, mas existem grupos ainda trabalhando com isso muito fortes e eles se falam, eles organizam coisas juntos. Eu participo, por exemplo, já participei de evento de outra arquitetura na Espanha, né? Na verdade ela é americana, mas está na Espanha hoje, um grupo que trabalha com ela que chama RINA. Mas existiu mais, agora esfriou, mas os pesquisadores se falam, né? Os pesquisadores vão nos conceitos, nas ideias, eles não estão muito preocupados com o resto, né? Eles querem mais criar inovação na ciência, de trazer novidade tecnológica, né, para esse projeto. Eles se falam. E a segunda coisa que você falou foi... esqueci. Você Esses comentou... projetos se conversam, né? Era isso. É isso aí. Sim, Se você... continuam surgindo coisa nova também o tempo todo. Tem alguns projetos novos que estão vindo com crowdfunding descentralizado, por exemplo, o Definity, que é um projeto que se apoia em blockchain com criptoativo, e é um projeto de repensar o núcleo da internet. Então, assim, tem alguns caras achando caminhos um pouco alternativos, um pouco fora da universidade, trazendo desenvolvimento e novidade por outros caminhos também, né? Fala, Felipe. Não, tô tentando absorver tudo, né? Mas Pois é é. muito louco isso, né? De tu ter essa governança mundial, vamos dizer, né? Da internet e tu não tá, parece, aberto esse novo, né? Enfim, a discutir. Mas é muito interessante, tu nem falou, né? Eles te olharam torto, pode dizer, quando tu faz um Muito. tipo de proposta dessa e que Mas não é só tu, né? Tem outras pessoas. o tanto de interesse, como o Alberto bem falou, político por trás, econômico, né, de querer alterar, mudar isso aí, porque também tem uma coisa, né, Alberto? Olha o quanto de economia a gente vive na internet hoje, né? E ela é responsável hoje pela economia do mundo. Imagina se dá pau na internet, cai a internet do mundo aí, Caramba. velho. Imagina o prejuízo de bilhões. Então, de fato, imagino que temos que ter esse cuidado todo e não mexer nos protocolos e não mexer no regramento para que, enfim, Tem acho que o um. desafio do cientista ainda, Alberto, é tentar, como é que se diz, transformar, trocar o pneu com o carro andando, não é isso? É resolver os Exato. problemas da Botar um internet, outro mas pneu para rodar, né? Botar um outro pneu para rodar na mesma velocidade e aí fazer a troca com o bicho andando, né? É o jeito. e aí, Tem cara, tu um. trouxe agora Tem na um tua fala duas palavrinhas, né? Blockchain e criptomoeda. E tem muita gente que às vezes quer explicar blockchain, não entende muito, porque ainda é um assunto, apesar de também não ser novo, mas que ainda as pessoas têm muita dúvida sobre como funciona, mas tentam resumir dizendo que é a nova internet. A gente pode chamar blockchain, tecnologia, como nova internet, então é errado falar disso assim também, Alberto. Hoje a maioria dos projetos de blockchain, quase todos, eles não são internet, eles são web. Existe uma diferença importante entre web e internet. Tá? Internet é a rede que mantém toda a infraestrutura global da informação funcionando. É o cabo, a fibra, os protocolos, o regramento que você falou, né? As tecnologias que estão há 50 anos estabelecidas e elas pouco mudam. Tá? E isso é internet. A web é uma aplicação, é aquilo que a gente usa quando a gente navega num browser, quando a gente utiliza uma aplicação que está rodando em cima da internet. E a blockchain hoje ela é muito mais uma aplicação da internet do que uma nova internet. Tá? Não quer dizer que não hajam projetos que estejam colocando a blockchain, são pouquíssimos, o Definity talvez seja um deles, mas tem vários outros
mas não são tantos assim, tá? Tem, sei lá, talvez uma meia dúzia, até não conheço exatamente o número exato, de projetos que estão colocando a blockchain no core para substituir a internet e não na web, tá? Então, isso é uma diferença muito importante. Quando você fala de blockchain, a revolução da internet, ela é aceitável isso, porque todo mundo fala da internet como se fosse também aplicação, né? Mas tecnicamente falando, na engenharia da coisa, quando você fala em blockchain, é mais aplicação que outra coisa. Ela não vai mudar os protocolos do core, o regramento do core, nada. Tá? Ela vai funcionar exatamente em cima do que já está estabelecido. Existe a ideia de criar novas internets usando isso no core. E isso é completamente novo. Vai exigir troca de pneu andando. Eu não estava falando assim. E aí, quando a gente fala de 5G e 6G, a gente está falando de internet ou de web? Ah, sim, boa pergunta. A gente está falando de algo que fica abaixo da internet. Sim, a internet ela funciona sobre o 5G e o 6G. O 6G e o 5G são tecnologias abaixo, suportam isso, tá? Assim, tá. É como se fosse um sanduíche. Eu gosto muito de falar de um sanduíche de queijo com presunto e picles e o pão, né? A fatia de pão que você bota embaixo, né? Você vai começar o sanduíche. Né? O que você bota? Você bota 5G ou 6G. Aí depois você bota o presunto e queijo, TCP/IP, os protocolos da internet, HTTP, o regramento. Adorei. E aí depois você vai botando as aplicações. Aí você bota o Alface, que pode ser a blockchain. Você bota um Picles, que vai ser o WhatsApp. E assim você vai construir. E por último você bota a fatia de pão lá em cima, que são as aplicações mais sofisticadas, né, da internet que você tem. Então assim, a base é aquilo que transporta os bits. E aí entra o 5G ou 6G, né, nessa camada mais de baixo. Então assim, a gente cria muito... Aonde que está a inovação na internet? Não está no meio, no presunto e queijo. O presunto e queijo é o mesmo há 50 anos. Está na fatia de baixo e na fatia de cima. Está aí no picles, no alface que você joga lá em cima. Aí que muda toda hora. Isso é muito dinâmico, muito rico. Mas no meio ninguém mexe. O meio é sagrado. Ninguém mexe. Então, assim, tudo roda sobre o 5G, né? Sobre o 6G. Esses protocolos já há muito tempo estabelecidos. E em cima deles você tem o recheio do sanduíche lá, que são as coisas novas que você coloca, e aí vai surgindo várias aplicações o tempo todo. Né? E aí explica para gente, Alberto, o 5G, vamos por partes desse nosso sanduíche, porque a gente nem entendeu o 5G ainda, ele nem chegou, eu nem mudei meu celular, eu nem sei se meu computador suporta, e tu já vem falando em 6G. Claro que bom que a academia está fazendo isso, e é dever e obrigação e função social de vocês fazer essa pesquisa, e excelente. Mas ainda cidadãos normais aqui, comuns, né, ainda nem entenderam direito o que é 5G. E o Inatel já pesquisava 5G também. Qual é a diferença de uma pesquisa nossa para outras coisas que estão acontecendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos? Quando é que essas pesquisas conversam entre si? Existe um 5G brasileiro? O protocolo que se vai usar aqui no Brasil é o do Inatel? É dos Estados Unidos? É da China? Enfim, explica para a gente o que é esse 5G, por que a Inatel pesquisa 5G também? Então, o Inatel ele começou com o 5G já faz um bom tempo, né? Até não sei exatamente a data exata, mas a gente havia um momento em que as coisas no 5G ainda não estavam padronizadas, né? Porque quando a tecnologia, antes dela ir para o mercado, existia uma padronização, um organismo que padroniza isso, porque aí os desenvolvedores, né, dos produtos e todo mundo consegue manter a compatibilidade, né? E a gente está falando no mundo daí agora, no nível global. No O nível organismo que global, na esfera padroniza global. isso, desde o 3G, o organismo que padroniza isso se chama 3GPP, né? Então, 3GPP. Aí, o Inatel ele iniciou antes da padronização do 5G, desenvolvendo uma série de coisas junto com a TU Dresden da Alemanha. Foi desenvolvida uma nova forma de onda que seria o seguinte: como que os sinais se propagam em ondas eletromagnéticas pelo ar, né? O Inatel desenvolveu junto com a Alemanha um modelo novo, muito competitivo, inclusive tecnicamente, pelo que eu converso com o pai da criança aqui,
que é o meu colega Luciano, né? Ele tem vantagens em termos de engenharia significativas quando comparado ao padrão que foi aceito, que foi padronizado, né? Então, por que a gente não conseguiu padronizar? Aí a questão de força, né, global, você chegar junto lá no organismo e falar, olha, nós estamos propondo isso aqui, e conseguir convencer, no tanto interesse que tem envolvido, né, de Olha a colocar política uma de novo tecnologia. aí. A política, conseguir estabelecer isso lá. Então, assim, a gente criou um 5G novo, disruptivo, nesse nível de estrutura, tempo, frequência, estrutura de como os dados se propagam em ondas, tá? Isso é muito novo, foi alvo de vários artigos também, e foi desenvolvido o produto, tá? Para isso, foi feito, já fizemos experiência com isso, eu já fiz experiência com isso, usando a nova internet sobre isso, a nova gênese sobre esse 5G que nós desenvolvemos, né? Mas ele não é o padrão que foi, acabou não conseguindo se tornar o padrão global. Então, o padrão global foi estabelecido, né? Só que a evolução tecnológica e a ciência, ela está a nível exponencial, o avanço é muito rápido. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente terminou de fazer esse desenvolvimento, a gente já começou a olhar, né, em paralelo com isso, terminou aí uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a olhar a próxima geração já, porque a gente já viu que a pesquisa não ia conseguir mudar mais nada agora do 5G. Então, vamos tentar o 6G, né? E hoje a gente tem um projeto que já está indo para o segundo, já estamos com 1 ano e meio de execução, que chama Brasil 6G, né? Brasil 6G é o projeto brasileiro para o 6G agora na pesquisa, né? Muito do que a gente fez no 5G é aproveitado em produtos, inclusive a Inatel tem um produto que está sendo feito, né? Chama 5G na Box, né? Esse produto é um equipamento que tem uma estação radiobásica, tem todos os equipamentos que precisa para você instalar um 5G, por exemplo, numa fazenda e começar a operar privado. Isso a Inatel está desenvolvendo equipamento mesmo, né, para o mercado, né? Então, existem alimentações internas nossas aqui do que a gente faz na pesquisa para a área de mercado do Inatel, né? E isso é o 5G na Box. O 6G a gente está fazendo só pesquisa ainda, não tem nada de mercado ainda, né? No 6G, embora a gente esteja usando essa forma de onda nova que a gente fez para o 5G agora no 6G também, né? A gente está considerando isso no 6G também, integrando com o satélite, né? Então a gente tem uma rede híbrida terrestre satélite, a gente tem várias coisas do 5G sendo colocadas no 6G, né? Sendo integradas ao 6G, e coisas novas emergindo no 6G. Eu escrevi um artigo que está em fase de submissão agora, que chama D6G, que é Disruptive 6G, ou seja, é uma arquitetura de 6G disruptiva, né? Onde eu basei a migração do que existe hoje para o uso em cima de smart contract de blockchain. Então, eu fiz todo um desenho novo do que poderia ser o 6G, né, com vários ingredientes novos que não tem no 5G, integrando isso, por exemplo, inteligência artificial, né? Inteligência artificial no 5G existe, mas ela é pontual. No 6G, a inteligência artificial é uma camada que pega tudo, sabe? Tudo vai ter inteligência artificial no 6G. No projeto que eu fiz disruptivo de 6G, existe uma outra coisa sensacional. É um programa de computador chamado Gêmeo Digital. É fantástico. No 5G ele existe. Ele é uma aplicação. Tá? Ele é algo para o cliente usar. No 6G disruptivo, o Gêmeo Digital ele é o core do projeto. Ele é a essência do projeto. Porque ele representa tudo que é físico no software. Então, todo 6G é construído com essa ideia de tudo que é físico vai estar representado por software, e aí você tem o caminho, o que chama de programabilidade, né, da rede. Programabilidade, tudo que acontece no físico é reportado para o software, e o software define de volta como é que o físico vai funcionar. Então, todo 6G é programável em todos os aspectos do físico, do que é visível, do cabo, da antena, tudo é programável por software. Tá? Então, assim, é um salto enorme em relação... Enorme o salto, né? Isso é muito futuro, né, velho? Eu ia perguntar, a gente está falando isso numa tecnologia para quando, assim, né? Tipo, que nem o Cris comentou, pô, a gente tem lugar aqui que tá tentando ter um 3G decente, a gente, Brasil quer um 4G ainda também decente,
Tá começando aí em alguns lugares no mundo, no Brasil, nós estamos falando na realidade, né? Se não me engano, acho que Porto Alegre, aqui, que é onde eu moro, é uma das capitais que tem a melhor, tá com maior implementação do 5G, das Uhum. capitais. E aí, pô, já tá falando aí num 6G que a gente já quer para agora. Os Isso a gêmeos gente tá falando para digitais. Gêmeos tá digitais falando de isso para tudo. quando, assim, mais ou menos? O número, se você perguntar para qualquer pesquisador, ele vai dizer que é 2030, porque é de 10 em 10 anos que a gente coloca mais água nesse feijão e vai botando mais coisa na sopa e vai fazendo cada vez mais coisa no mesmo tempo. Porque esse é o avanço exponencial, né? Você consegue fazer muito mais no mesmo tempo, né? Chama lei dos retornos acelerados, né? Você acelera os retornos no mesmo tempo. Então, em 10 anos, a gente vai colocar muito mais coisa nesse feijão, né? E o ano padrão é 2000, como o 5G era 2020, então o 6G vai ser 2030. De 10 em 10 anos, uma nova geração é construída, né? E aí essa sua colocação, Felipe, ele é fundamental. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma coisa que eu acho essencial e eu sempre falo em toda vez que eu tenho oportunidade. O avanço tecnológico é exponencial, né? Os nossos modelos organizacionais, nosso modelo de empresa, de regulação, de mercado humano, ele não está avançando no mesmo ritmo, né? Ele está defasado em termos de velocidade de avanço. E a gente está criando um monte de gap, né? Um monte de lacuna de todo tipo. Tá? E o nosso grande desafio hoje como humanidade é conseguir, né, sem morrer todo mundo estressado, né, ou destruir o que a gente tem, conseguir avançar mais rápido de forma que a ética, a moral, as organizações, o mercado, tudo isso se aprimore, a consciência se aprimore na velocidade que precisa, porque a ciência e a tecnologia estão avançando extremamente rápido. Tá? E aí você vê, mas eu só tenho 3G na minha casa, eu só tenho 4G. Por que eu não tenho 5G ou 6G? Porque não é a tecnologia e a ciência que está amarrando ali, é o resto que não acompanha o ritmo. Né? Então, assim, a provocação minha é como que a gente faz, e isso é outra coisa que eu tenho trabalhado há uns 3 anos para cá, 4 anos para cá, é trabalhar na parte dos impactos que essas tecnologias têm na sociedade, como ajudar nesse nível, ou seja, como que a gente pode trabalhar novos modelos, novas metodologias, novas organizações, novas mentalidades para a gente avançar mais rápido esse outro lado e tirar melhor proveito da tecnologia. Acho isso fantástico, Alberto. A gente pode entrar na seara agora do impacto, você já havia citado lá no começo, porque quando o Felipe começou a falar sobre tem gente que não tem nem 3G, tem gente que não tem nem saneamento básico ainda, então coisas Exato, do nem século água. passado que a gente considera fundamentais e todo esse desafio que tu traz da humanidade de avançar de maneira rápida em todas as questões é fundamental. Mas eu entendo também que o teu papel, e que bom que tu não pega só um papel, né, do cientista, do desenvolvedor de tecnologias, do cara que habita aquele lugar místico e maravilhoso de tecnologias que vão ser para 2050, não, você está preocupado também no hoje, no impacto. Sim, Conta para a gente muito. um pouquinho, assim, dentro dessas tuas pesquisas aí, que outras ações, né, a gente falava também antes do bastidor de um projeto chamado Renascidades, mas eu não sei se é só isso, né, Alberto, que também Uhum. tem essa incumbência, essa tua preocupação de tentar avançar de maneira ética também, rápida, enquanto pessoas, gentes, seres humanos. Maravilha, Cristiano. Eu já fui muito centrado até por estar mais no início de carreira, na questão só da tecnologia e da ciência, né? Mas onde que eu comecei a mudar? Foi com o Hacktown, né, que vocês comentaram de Santa Rita. Santa Rita é diferenciada, a gente encontra as pessoas no café e começa a falar de vários assuntos multidisciplinares, então, assim, isso é meio inevitável. E aí de tanto receber gente todos os hacktowns, né, que teve aqui, eu sempre abri o laboratório científico e recebi as pessoas para mostrar o que a gente estava fazendo. E a pergunta era sempre a mesma, tá, mas como que isso vai impactar a minha vida no dia a dia? Como é que isso vai impactar a sociedade? E aí, como eu sou adepto do né, do Bob Deutsch, voltando lá para o Bob Deutsch do início da fala, Esse eu é falei, cara, maravilhoso. esse é maravilhoso, o Bob Deutsch é um gênio e a gente deveria escutar muito mais ele, né? E aí eu falei, cara, eu preciso ver a questão dos impactos e preciso sair da minha redoma só de tecnologia e começar a olhar o resto.
E como eu já estava estudando, como eu falei, né, eu fiz a Nova Gênesis, mas eu não desgrudei da convergência homem-máquina, das superinteligências, inclusive eu já falei sobre isso no Hacktown, né, em outros lugares. Eu continuo olhando sempre isso, embora não faça pesquisa científica nisso, né? Cara, isso ao longo dos anos eu fui me dando eu fiquei com uma impressão e isso começou a me motivar ainda mais, né? De que a gente precisa fazer muito, a gente precisa fazer muito nessa área, muito mesmo. Senão a gente corre o risco de ter alguns desequilíbrios como sociedade, e aí você já deve ter ouvido falar de crise dos empregos por causa da automação, uma série de problemas que isso pode trazer, né? Da gente só continuar Exato. avançando a tecnologia e não o resto, né? Então, Exato. isso me fez, me colocou nessa demanda, né? E aí o Renacidade foi o primeiro esforço que eu fiz nesse sentido. Eu ajudei a criar esse movimento durante o último Hacktown físico, né? Que eu acho que foi 2019. O 2019. Renacidade surgiu durante o Hacktown. Tá? Eu quero dar só um parênteses até. Eu lembro que tu me convidou. Cris, eu vou só dar um parênteses também, um parênteses, né? O Alberto estava assistindo a minha palestra, né? E aí a gente verdade. Tivete. depois que a gente conversou, eu, meu Deus, o que eu estava ensinando? Mas, na verdade, é muito pela troca, óbvio. Daí eu lembro que a gente se conectou porque na época eu estava trabalhando na Unicinos também. Isso. E aí tu comentou muito de projetos que você já se conectava ali através do Inatel com a Unicinos, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E aí tu me comentou do projeto Renacidade. Eu lembro que acho que estava o Ivan também, tinha um pessoal. E que a gente acho que surgido realmente ali logo após o Hacktown de 2019. O Ivan Calaz, né, e outras pessoas que Isso. estavam no Hacktown, a gente fez... Porque, assim, na quinta-feira que antecedeu o Hacktown, e na quarta, esse pessoal já estava em Santa Rita, a gente já fez uns eventos no laboratório. E dali surgiu a ideia de criar algo a mais voltado para a transformação das cidades, né? Porque eu também já fiz projetos de cidade inteligente, já usei a ideia da Nova Gênesis em cidade inteligente, e aí surgiu esse movimento de transformação completa da cidade, ou seja, usar várias dimensões, né? São vários pontos de partida, a gente fez uma carta de intenção, e daí começamos a trabalhar na parte de metodologia das organizações, na parte de liderança, né? Na parte de aproveitar a tecnologia para fazer a transformação completa. E o Ivan ele tem uma bagagem enorme dessas áreas de metodologia, de transformação, de liderança, e eu, com a minha bagagem de tecnologia, foi muito rico e ainda está sendo muito rico nesses anos todos, né? A gente tem sempre coisa acontecendo. A gente conseguiu fazer algumas coisas aqui para algumas durante a pandemia para a escola aqui na cidade. E a escola ganhou prêmio de a maior transformadora aí na área no Minas Gerais. Uma série de coisas que são resultados desses papos e vai influenciando o principal, digamos, a principal contribuição da universidade são os papos, né? São as trocas de ideia e dali alimentar a sociedade toda, né, com essas Porque a gente motivar. vai entender, a gente vai entendendo os movimentos nesse diálogo, a gente vai entendendo a necessidade de mudar a nossa mentalidade, os níveis de consciência vão aumentando, e aí quando a gente tem um grupo coeso, ligado no mesmo propósito, a transformação tende a ser mais rápida, ou a possibilidade de mudança. E aí, dentro de uma cidade que também tem esse propósito de tornar a vida das pessoas mais feliz e criativa, né, como é o lema da cidade de Santa Rita, e aí tentando entender o que significa ser feliz e ser criativo, que eu acho que passa muito por dignidade humana também, trabalho e renda e tudo mais. E aí, né, somar todos esses fatores, claro que a gente vai conseguir, de alguma forma, não vou dizer resolver, mas pelo menos iniciar um movimento, né, Alberto? Tem muitas sementes De que foram plantadas transformação. na cidade e tal. Tem muitas ideias. A gente sincronizou muita coisa. Porque, assim, eu sou muito fã do Oswaldo Oliveira, sabe? Ele Perfeito. que criou a Prospera e tinha uma série de ideias sobre como tirar proveito da abundância em N dimensões e prosperidade. Eu participei, inclusive, da Prospera, não sei se você sabe, mas lá, quando existia a Prospera, eu participei, fiz muita coisa lá dentro, em termos de pensar num projeto que envolvia cripto na época.
E dali, do Oswaldo e do Ivan e de outros do Renacidade, são tantos que é difícil mencionar, né? Mas dentro do Renacidade a gente sincronizou muita ideia. Não necessariamente havendo alinhamento sempre, porque alinhamento perde a riqueza, você mata a criatividade se você alinhar 100%. Então, assim, a gente sincronizou muita ideia. Surgiram muitas coisas interessantes de como que seriam essas organizações, como que seria a metodologia. O Ivan tem algumas propostas de metodologia sensacionais que ele já aplicava, ele trouxe para o grupo como a governança estruturante. E aí, só que assim, com o Renacidade eu comecei a fazer outras coisas. Aí, falando um pouquinho depois do Renacidade, que eu ainda, em paralelo, começaram a aparecer outras coisas. A gente teve aqui um curso de liderança criativa da Joana, que é fantástico, da Clear Purpose, né? Para a cidade também, financiada aí pela cidade, pelo Senac, se não me engano. E aí a gente fez eu fiz esse curso de liderança criativa, né? E agora a gente teve um projeto que a gente construiu, que foi sensacional, mas a gente não conseguiu executar ele. E tem a ver um pouco também com essa questão da mentalidade, né? A gente construiu um projeto sensacional de storytelling diferenciado para a cidade, mas a gente não conseguiu executar porque as pessoas acho que não entenderam a ideia. Era tão disruptivo, ao meu ver, o que a gente estava propondo, que era construir junto um storytelling multidisciplinar, né, com várias, acabou não rolando porque eu acho que as pessoas não entenderam o que a gente queria fazer, no fim das contas, e acabou não rolando. Mas esse foi um trabalho fantástico, e ainda pode ser que a gente relance isso, tente relançar isso. E aí foi junto com o Marcos David, com a Joana, com o Maurílio e outros, né, o Gustavo Vedana e outros, o Brentan também, que fez o Plano 2030 aqui da cidade. Então, assim, vão vários atores discutindo isso. E aí, a partir daí, eu comecei agora um projeto que eu estou em execução, eu sou mentor desse projeto, que é com alguns alunos da Caos Pilot da Dinamarca, onde a gente está fazendo um projeto de tecnologia que olha para o lado humano, sabe? E é um projeto do meu laboratório agora também. A ideia é fazer a pesquisa qualitativa, conversar com as pessoas, fazer pesquisa com as pessoas de forma a respeitar a cultura, respeitar a comunicação não violenta e uma série de coisas que a gente vai utilizar, pretende usar a inteligência artificial, né, para integrar a tecnologia com esse lado humano e poder tirar proveito da tecnologia para mostrar que é possível fazer diferente na hora que você faz uma pesquisa ou na hora que você mantém uma comunidade. E aí eu já juntei com outro cara, que é o Guilherme Viotti, ele é do IDETRA, né? Também conheci ele aqui no Hacktown, ele também esteve na fundação do Renacidade. Muito querido, conheço ele. Conhece ele? Então, aí a gente está discutindo também lá como que a gente pode manter o engajamento, e aí a ideia é usar a inteligência artificial para nos apoiar, porque assim, isso surgiu, são várias coisas que eu estou falando aqui, talvez causando uma confusão na cabeça de quem está escutando. Não, para mim está fazendo muito sentido. Vamos lá, mas Então, assim, tá ótimo. Uma coisa é o Caos Pilot, a outra coisa é o IDETRA, né? E aí eu tive a seguinte ideia, e surgiu também em conversas do Renacidade. O grande problema é foco e engajamento nesses novos modelos. Tá? Primeira coisa, a gente precisa praticar o novo modelo já. Tá? Já, porque diagnóstico todo mundo já sabe o que está acontecendo de errado, para onde que a coisa está indo. Acho que todo mundo tem uma noção do diagnóstico. A gente sente na pele. Sente na pele, o diagnóstico está aí no dia a dia, os problemas, a realidade do Brasil, os desafios do futuro estão aí, a gente já sabe quais são, já sabe muito bem. Mas ninguém pratica o novo, ninguém pratica o novo modelo. Todo mundo quer fazer a mudança usando o modelo velho, né? E junto com um colega meu aqui, a gente chegou a uma frase muito interessante, que é a seguinte: o modelo velho não vai dar resultado novo, você tem que praticar um novo modelo. E como é que você pratica um novo modelo com esse problema de foco, né? Nós temos milhares de informações, milhares de coisas interessantes para ver durante o dia na internet. E como que eu convenço as pessoas a focarem daquilo que de fato importa, né? Que seria praticar o novo, ao meu ver, sabe? Até uma arrogância falar isso, né? Mas depois de tudo isso que a gente fez, o que a gente enxerga que é o caminho? É praticar o novo e mostrar para os humanos aonde eles estão pecando. Porque a gente tende a usar o modelo velho sempre. É o modelo colonial, é o modelo industrial, é o modelo medieval, né?
na hora que a gente trata das relações, na hora que a gente constrói as organizações, na hora que a gente vai fazer a transformação. E a hora que a gente lidera, a gente sempre cai na mentalidade obsoleta. Tá? E aí a ideia é a seguinte, usar a inteligência artificial para nos mostrar onde que a gente está pecando. Seja numa pesquisa qualitativa, seja numa organização, e fazer com que a inteligência artificial dê o batimento, ela está ali sempre disponível, ela possa fazer a coisa girar sempre, porque isso é muito difícil. Manter o coletivo girando sempre é difícil com o problema de foco que nós temos. Engajar as pessoas. Como que você engaja as pessoas se você tem uma troca de mensagem por semana? Não tem jeito. Então, assim, a comunicação tem que acontecer em tempo integral. E aí eu bolei um modelo, que eu gostaria até de avançar nisso, nesse projeto com o pessoal do Chaos Pilot, e eu gostaria de praticar até no meu laboratório, né? Eu bolei um modelo que eu propus no Renacidade, mas não foi à frente, que é justamente de usar tecnologia para manter esse coletivo funcionando, né? E praticar o novo. Tentar praticar o novo. É muito demais, que muito demais, Alberto. difícil. Olha só, muito difícil. Para quem ainda não entendeu nada, com certeza vai ter que rolar uma segunda rodada desse nosso bate-papo aqui. Mas o Alberto já tinha lá no começo falado que a paixão dele é pela convergência de ideias. Na tua introdução você já falou, né, desse grande caldeirão que é misturar as tecnologias com as questões humanas para poder impactar de alguma forma na sociedade. E aí essa tua fala agora acho que conecta muito com isso. Para que eu ter esse tanto de tecnologia, se isso de fato não vai mudar a vida como a gente conhece hoje para melhor. E aí só fazer uma menção aqui, você citou a Joana, o Marcos Davi, a gente já tinha o teu nome já na nossa curadoria aqui de pessoas, há tempo a gente queria conversar contigo, mas quando o Marcos Davi veio aqui trocar ideia com a gente para falar do Ractal, isso ano passado ainda, ele te citou, Alberto, vocês têm que trazer o Alberto é um gênio, o Alberto é um cara fantástico, o Alberto é um querido, levem ele para trocar ideia com vocês, não vão se arrepender de fato, eu tinha certeza disso, foi um papo maravilhoso. E agora, Alberto, não me leve a mal, mas assim, ó, Santa Rita tem toda uma mística, assim como São Tomé das Letras, né? Né, de pessoas diferenciadas, talvez elas não sejam nem desse planeta. E agora, e há pouco você falou assim, a gente tem que mostrar para os humanos. Eu pensei, o Alberto não é daqui. O Alberto, com essa inteligência, ele aterrissou no disco voador, ele está aqui para transformar a gente e melhorar a humanidade. Cara, eu fico contente de poder contribuir, cara. Pode contar comigo. Na verdade, eu sou gaúcho, quero dar um grande abraço para o Rio Grande do Sul. Eu nasci em Tucunuva, morei em Querido, Uruguaiana, olha aí! estudei em Santa Maria. Então, assim, agora caiu no seu pé, porque eu sou daí. Mas eu tava para te perguntar, porque tu tem um sotaque daqui, velho. Tu tem aí uma entonação, tu tem lá no fundo. De mineiro você não tem nada, mas assim, não, tem o carinho, tem o jeito do mineiro Não, muito querido de ser. Minas eu aprendi enormemente aqui, sou muito grato por tudo que eu experimentei aqui em Minas, em Santa Rita, né? Eu também morei em Campinas uma época, não, quando eu estudei na Unicamp, mas Doutorado. aí, assim, eu sou essa mistura, né? Minha esposa é baiana, meus filhos são mineiros, sou uma mistura de coisas. E não é isso que dá magia para a vida, esses saberes, essas culturas, né? Então você saiu de Tucunduva. Eu sou natural de Ijuí, não sei quanto é perto, mas eu acho que é mais perto de Ijuí de Tucunduva. O Felipe é Canoas, mas é Porto Alegre, mas tem um pé lá em Cruz Alta também. Então a gente tem histórias aí também diversas. E Alberto, aqui tá um frio do caramba, velho. Eu tô aqui de manto, tô todo, né, chovendo. Cara, eu Olha que cresci em Uruguaiana, imagina. Uruguaiana era onde a frente fria Eita, chegava. Então, assim, que eu bacana. lembro muito da minha infância indo para a escola de a pé, né? Aquele frio de -2 e É geada. geada, né? E aqui a gente tem as montanhas. Aqui é frio também, tem as montanhas, é frio, né? Mas é um frio diferente aqui não tem o mesmo ventinho minuano, né? É verdade. Turminha,
Rock Night com Alberti, Antônio Marcos Alberti, essa conversa incrível sobre tecnologia, mas sobre humanidade, sobre impacto no ser humano também e as suas 1000 possibilidades que oferece. A gente nem falou de transhumanismo e a gente nem falou de metaverso, que eu queria muito te ouvir falando sobre isso, porque metaverso é a palavrinha do momento. E aí eu queria, né, com esse teu poder de conexão, conectar o metaverso com 5G, com 6G, com indústria 4.0, com a internet das coisas, as coisas inteligentes, enfim. Não rolou, gente, mas vai rolar. Quem quiser trocar mais ideia com o Alberti, né, conecta com a gente aqui, que com certeza você vai voltar, tá, Alberti? Já está aqui Eu estou convidado aqui disponível, a hora que vocês formalmente. Não, Se acho não, que no Hack... Se não, a né, Felipe, provocação no no Hacktown. Hacktown, lá no Hacktown, em setembro, bota no Google aí, pesquisa Hacktown Santa Rita do Sapucaí, para ter a oportunidade de trocar ideia com o Alberto, conhecer o laboratório dele, bater um papo na rua, tomar uma cerveja. A gente vai estar lá, Alberto, eu quero te visitar para a gente trocar ideia e dar um abraço aí de verdade, né? Não só digital, físico, né? Para a gente poder trocar mais ideia. Velho, muito obrigado. Obrigado mesmo Eu que pelo teu agradeço. tempo, pela tua Agradeço disponibilidade em trocar com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição. Vamos fazer. E outra vez a gente começa no metaverso e da convergência homem-máquina. Bora! Não, eu quero muito. Felipe, já deixa agendado aí, Felipe. Rock Night Podcast. Quer falar, Felipe? Manda aí. Só comentando, a gente falando lá, começou a conversa dizendo, vai faltar tempo. Vai faltar. É normal. É para ficar esse gostinho de quero mais. Eu fiquei. Bora lá, então. Rock Night Podcast, aleatoriedade da vida, em conversas leves, divertidas, educativas, um tanto quanto filosóficas, muitas vezes, com esse super convidado de hoje, que foi o Alberti. Se liga aí, gente, toda segunda a gente tem um programa novo no ar, então hoje saindo então esse programa com o Alberti aqui para você poder curtir na sua plataforma de streaming favorita. Quer saber quem são os nossos convidados e convidadas? Um pouquinho sobre eles, poder conectar no Instagram, no LinkedIn deles, saber dos projetos que estão executando também. Cola na gente lá no Instagram, @rn.conversas, ou no YouTube também para assistir, para ver, né, os nossos convidados. Turma, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e todas. Um grande beijo. Alberti, valeu demais. Obrigado. Tchau, brigadão. Um abraço para todo mundo. Valeu. Um abraço, valeu, querido.